Por que que eu resolvi criar esse canal aqui no YouTube para falar das coisas de Deus? Hoje eu quero compartilhar uma experiência profissional, né? Mas que tem tudo a ver com as coisas de Deus, porque esse canal aqui eu falo dele, mas querendo ou não, é algo que eu produzo conteúdo, né? É um trabalho, mas só que é um assunto, um tema que eu falo que faz parte da minha vida, né? E que eu amo, que é falar das coisas de Deus. E por que que eu decidi criar esse canal aqui no YouTube e, né, começar a compartilhar das coisas de Deus? Primeiro, eu já crio conteúdo aqui para a internet desde antes da pandemia, sabe? Eu lembro que na pandemia eu criei meu primeiro canal no YouTube e eu comecei a falar, compartilhar minha rotina, né? Então eu criei o canal e tal, só que eu não fui a fundo. Mas faz quase 2 anos que eu crio conteúdo aqui para a internet, né? Mas não é esse assunto, não é nada, não tem nada a ver com as coisas de Deus e tal. E faz quase um ano, mais ou menos, que eu tinha vontade, né, de criar um canal para mim compartilhar, falar das coisas de Deus, das minhas experiências, sabe? Só que bem lá atrás eu tinha ouvido de uma pessoa, né, que era para mim criar um canal, mas não era para mim falar das coisas de Deus. E aquilo ali eu tinha guardado na minha cabeça, sabe, na minha cacholinha, porque assim, a nossa mente é uma máquina. Tudo que a gente absorve aqui fica guardado. E então a gente tem que aprender a limpar a nossa mente, que nem a gente limpa a casa, sabe? E tirar aqueles pensamentos que não são bons, aqueles pensamentos que nos impedem de avançar, de construir coisas novas. Então aquele pensamento ficou na minha mente. Eu falo, não vou fazer isso, eu vou continuar produzindo conteúdo, né, relacionado às coisas de trabalho, mas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E assim eu fiz, fui criando conteúdo e tal. Tive um vídeo meu que viralizou, mas não era algo que assim me brilhava, sabe? Porque uma coisa é você compartilhar, por exemplo, aqui no YouTube, esse canal eu compartilho como se eu estivesse contando para uma amiga, sabe? Diferente de eu pegar e compartilhar um conhecimento que eu sei, né? Porque o conhecimento que eu sei, eu não vou falar como se eu estivesse falando com uma amiga, né? A não ser que realmente eu esteja compartilhando meu conhecimento com a minha amiga e tal. Eu sei isso, e eu vou falar para ela, né? Mas aqui no YouTube, criando conteúdos que não são das coisas de Deus, eu crio de uma forma mais profissional, entende? Mas se tratando das coisas de Deus, eu compartilho como se eu estivesse conversando com uma amiga, compartilhando a minha experiência, então é diferente, sabe? Mas eu continuei produzindo conteúdo e tal, né, para o outro nicho que eu falava e tal, que eu até tenho esse outro nicho, né? E eu continuei produzindo e tal. Só que nem eu falei, eu não sentia aquele prazer, aquela alegria de falar, né? E eu lembro que eu pensei assim um dia, cara, eu vou criar um novo canal e eu vou começar a falar das coisas de Deus. Vou começar a falar das coisas de Deus e tal. E aí assim eu fiz, né? Eu comecei. Mas o que que acontece, né? Para quem já, né, faz vídeos aqui para a internet, né, já entende um pouquinho, vai entender como é que funciona, né, a questão de produzir. Mas para quem ainda não entende, vai ficar perdido, como eu fiquei, né, no começo. E eu tentava, gente, fazer uns vídeos ali que não era assim tão legal, sabe? Era conteúdo da coisa de Deus, tá? Mas não era tão legal. E aí eu peguei e falei, não, vou. Aí eu até tinha parado, tinha desanimado, sabe? Eu falei, não, mas vou continuar, vou voltar a criar conteúdo, né? Por isso que eu voltei a criar conteúdo. E aqui, gente, a minha experiência, né, produzindo conteúdo é muito bom, falando as coisas que eu gosto. Por quê? Porque me dá liberdade, sabe? Eu fico falando das minhas experiências, daquilo que eu gosto de falar, né? Em casa, tranquila, sabe? E é muito bom, é muito legal, sabe? Você fazer uma coisa que você gosta, né? Você compartilhar uma coisa que você gosta. E
como é que tem sido assim a minha experiência, né, gravando vídeo aqui para a internet? Para mim até no começo, né, há uns anos atrás, eu levava como algo, como é que eu posso falar? Como uma tentativa, né? Mas eu entendi que eu não posso fazer isso aqui como uma tentativa, eu tenho que produzir esses vídeos realmente, porque eles realmente não é uma tentativa, é para realmente ajudar as pessoas, é para mim abençoar a vida das pessoas, né? E esse vídeo aqui não é para motivar você também, se você quiser, tá tudo certo, mas é um vídeo para compartilhar, né? Porque às vezes eu pensava, né, que ai, que não é isso que Deus quer, que eu fique falando dele e tal. Eu sempre ficava com medo assim, né? Se eu falar dele, né, eu ficava com esse receio, sabe? Mas eu entendi que não, que eu vou compartilhar né, as coisas de Deus de uma forma leve, né? Sem eu ficar naquela preocupação, sabe? Será que eu estou fazendo errado? Porque eu não estou fazendo nada de errado, né? Eu estou falando da minha experiência com Deus, como que tem sido e tal. E assim, gente, criar conteúdo aqui não é tão fácil assim, né? Existem muitas coisinhas, mas é prazeroso quando a gente fala de algo que a gente gosta, né? Quando é um assunto que a gente ama falar, é prazeroso, não se torna um fardo, sabe? Se torna algo leve, entendeu? E se você gosta de conteúdos assim relacionados às coisas de Deus, deixa aqui no comentário, né, o que você gostaria de aprender, de ouvir falar das coisas de Deus, um assunto, um tema que para você talvez seja difícil entender. Deixa aqui nos comentários que aí eu vou ler, vou me inspirar e vou fazer um novo vídeo também, tá bom? E tem meu Instagram também, já me adiciona lá no Instagram, me acompanha nas redes sociais também. Tá bom, gente? Tchau!